Louvado seja o nome do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, que tem domínio e poder sobre todas as coisas. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê graça. Esta é a minha oração em favor do seu lar, da sua casa, da sua vida espiritual, de todas as áreas da tua vida. Que o nosso Deus, esse Deus que criou os céus e a terra, possa te abençoar hoje e sempre. Queridos ouvintes, estamos mais uma vez nesta oportunidade para gravarmos mais um vídeo. Eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal para que você receba mais notificações e também pregações para a tua própria edificação espiritual. Hoje nós estamos diante de uma escritura que eu vou ler e vamos falar um pouquinho desse evangelho tão maravilhoso, desse Jesus tão maravilhoso, que veio ao mundo para salvar aqueles que creem em sua palavra. Eu sempre digo que o melhor investimento que nós fazemos aqui na terra é ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e viver uma vida pautada de oração, de jejum, de consagração, porque está escrito na palavra de Deus. O próprio Deus nos advertiu dizendo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia e por isso nós temos que ouvir enquanto há tempo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Abri a Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Diz a palavra de Deus para nossa breve meditação: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, que Deus possa falar conosco como Ele sempre tem falado. Então aqui no capítulo 3 de Apocalipse, capítulo de número 21, o próprio Jesus, ele disse: ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu gostaria de falar sobre a terceira vinda de Jesus aqui na terra. Nós já falamos sobre a primeira vinda, que ele veio como mortal, ele sangrou, ele morreu na cruz, para redimir, para salvar a sua noiva, aqueles que crêem nele. Então, era necessário o sangue derramado, porque diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós sabemos que no Velho Testamento sempre tinha que haver derramamento de sangue para a purificação do pecado das pessoas, na velha aliança. Então por isso animais tinham que ser mortos, cordeiro, pombo, etc. Mas na era da graça, quando Jesus veio, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito na Bíblia. Jesus Cristo é o Cordeiro do mundo e Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então quando esse Cordeiro veio, ele foi reconhecido pelo profeta João Batista e ali então ele foi imolado, ele foi morto na cruz e ali ele derramou seu sangue para nos salvar. Por isso o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É um prejuízo, é um perigo muito grande rejeitar o sangue de Jesus. Por isso nós sabemos que Israel rejeitou o sangue de Jesus quando ele foi julgado por Pilatos, e Pilato então pergunta para aquele povo: o que farei com esse Jesus chamado Cristo? E Pilatos lavou as suas mãos e aquele povo disse para Pilato:
ele disse que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E aí veio consequência. As consequências, nós sabemos que foi exatamente nos anos 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida pelo general Tito e ali dizimou muitos deles. Depois também veio o Holocausto. Hitler matou 6 milhões de cristãos ali na câmara de gás. E aí veio o preço por rejeitar o sangue de Jesus, por rejeitar o sacrifício da salvação, por rejeitar o sangue de Jesus. As pessoas pagam alto preço. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Jesus veio para salvar os pecadores e ele era o principal. Mas o nosso assunto aqui é exatamente sobre a terceira vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez para este propósito, para salvar, para redimir. Por isso ele está sentado no trono da graça. Aliás, o trono da graça está sobre nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ainda há tempo de você e eu, ainda há tempo de nós reconhecer que somos pecadores, que vivemos numa vida suja, imunda, mas se nós recorrermos a Jesus e aceitarmos como nosso Salvador, como nosso Libertador, Ele está de braços abertos para te acolher. Por isso Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja Deus por esse plano de salvação. A segunda vinda de Jesus, já pregamos sobre a segunda vinda, é exatamente Ele virá como ladrão de noite, uma hora em que as pessoas não estão esperando. Profeta de Deus para essa era, na mensagem As 7 Eras, ele disse que Jesus virá numa hora de grande tribulação, ou seja, de grande agitação sobre a terra. Então nós temos que estar preparados, temos que estar atentos, porque ele virá a qualquer momento, conforme está escrito ali em São Mateus capítulo 25, sobre as virgens prudentes. Somente elas estão preparadas, elas estão atentas, com azeite nas suas candeias, enchendo do Espírito Santo. Então é necessário que nós estejamos sempre prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua segunda vinda. E ele prega ali, o profeta de Deus, ele mostra que Jesus ele virá na segunda vinda. Ele não veio ainda, ele vai vir ainda para levar a sua igreja. E a segunda vinda do Senhor Jesus, ela ocorre juntamente com o arrebatamento. O rapto da igreja é, sim, a segunda vinda de Jesus. Eu tomo aqui a mensagem para confirmar essas palavras, a mensagem, o quarto selo. Aqui está escrito no parágrafo 210 do quarto selo. O profeta, então, ele disse assim: a primeira vinda de Cristo, ele veio como mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Está vendo? Observe como ele vem. Ele é o quarto. Observe. Cristo, primeira vinda, ele veio como mortal, para sangrar e morrer. Está certo? Essa foi a sua primeira vinda. Louvado seja Deus. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontramos nos céus imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém. Ele é o Deus encarnado para reinar sobre a terra. Isso mesmo, somente 3 vindas. E aí quando Jesus vier pela terceira vinda, ou pela terceira vez, ele veio para estabelecer aqui na terra o milênio. Por 1000 anos nós sabemos acerca do milênio, já falamos também sobre esse assunto. Agora na mensagem O Pastor do Rebanho, parágrafo de número 19, o profeta então disse: há 3 vindas do Senhor. Há 3 vindas do Senhor. Mensagem O Pastor do Rebanho, parágrafo 19. A primeira tem passado. A segunda vinda é o rápido. Agora,
prestando bastante atenção que a segunda vinda é o rápido. E já tem doutrinas por aí que está pregando, ensinando que a segunda vinda é separado do rápido. Mas o profeta nos mostra que a segunda vinda é o rápido. Por isso ele não veio ainda. E quando ele vier a segunda vez, ou a segunda vinda dele, a igreja vai embora. E o mundo entrará em tribulação, ou seja, na grande tribulação. Aí ele disse, quando nós o encontrarmos, é a terceira vinda. Será que quando ele vier para governar e reinar por 1000 anos? Será quando ele vier e governar por 1000 anos? Então nós estamos cientes, estamos certos de que Jesus virá pela terceira vinda, ou pela terceira vez, para reinar no dia do grande milênio que vai suceder sobre a terra. Agora nós lemos aqui Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse trono que vai ser estabelecido por Jesus, nós temos que saber que ali é o trono, o dia do grande julgamento final. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, está escrito, o apóstolo Paulo, ele escreveu: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar o vivo e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então esse reino aí é o reino milenial. É nesse reino milenial que acontecerá essas coisas. Agora, em São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31, está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono. Louvado seja Deus. Estamos mostrando na Bíblia. E ainda em São Mateus, capítulo de número 25, versículo 32, está escrito: todas as nações serão reunidas, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns aos outros, assim como o pastor aparta as ovelhas do meio dos bodes. Então nesse grande dia que Jesus vai descer aqui na terra, e aí nós temos que saber que em Apocalipse, capítulo de número 1, está escrito ali, capítulo de número 1, versículo de número 7, está escrito: eis que vem com as nuvens. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Então nós podemos ver que Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7, a Bíblia diz que eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Só que na segunda vinda, ele vem secretamente. Ele vem secretamente, apenas a noivas vai subir, ser levada, chamado arrebatamento, que às vezes o mundo não vai nem perceber que foi tirado da terra um povo especial, zeloso e de boas obras. Só que aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, está escrito que quando ele vier, todo olho verá, todas as nações, todos aqueles que estão na face da terra, vai ver ele vindo na sua terceira vinda. E ele virá exatamente com a sua noiva que subiu no arrebatamento. Ele virá com essa noiva. Eu gostaria de confirmar aqui na mensagem
as 7 eras da igreja, a era de Sardes, aqui na página 245. O profeta então diz: a noiva se assenta com ele no julgamento. Não sabeis vós que o santo há de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas concernentes a esta vida. Então a noiva de Jesus Cristo, o profeta mostra aqui, que ela se assentará no seu trono juntamente com ele na terceira vinda. Quando Jesus vier, ele vai se assentar no seu trono, conforme está escrito ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E o profeta mostra que a noiva de Jesus também se assentará com ele no seu trono. Por isso ele disse: ao que vencer é apenas para os vencedores. Ao que vencer, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Então, por isso que o cristão que faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, ele é um vencedor. Não pelos seus méritos, pelos seus atos, pelos seus esforços, mas ele é um vencedor mesmo antes da fundação do mundo, conforme está escrito na Bíblia. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes da fundação do mundo, vai ser lançado no lago de fogo. Então, essa noiva, esse eleito, esse cristão, o nome dele já está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Não é quando você aceita Jesus como seu Salvador e você pede ali, o pastor pega uma caneta e faz uma oração: Senhor, escreve aí o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Não é isso. A Bíblia diz que seu nome já está ali mesmo antes da fundação do mundo. E esse nome que está escrito ali antes da fundação do mundo, ele também pode ser riscado. Ele pode ser riscado. Deus risca o teu nome, o nome daqueles, de alguns, do livro da vida do Cordeiro. A exemplo de Israel. Vocês podem ver que Moisés, ali Gênesis capítulo, não me lembro agora, Moisés, quando o povo pecou, quando o povo caiu no pecado da idolatria, adorando o bezerro de ouro que foi feito por Arão, vocês vão ver ali que Moisés, quando ele chega, ele quebra as tábuas da lei. Então ele faz uma oração a Deus, ele fala: Senhor, se possível, risca o meu nome do livro da vida, do teu livro. E Deus então disse para Moisés que ele só riscaria o nome do livro da vida do Cordeiro daqueles que pecarem contra ele. E a idolatria causa isso, a rebeldia causa isso, a murmuração causa isso. E nós podemos ver que quando eles pecaram, o que eles fizeram, olha só o que Israel fez. Quando Israel peca e comete aquele grande pecado diante de Deus, eles chamaram Moisés e o desejo deles era voltarem para o Egito. É voltar para o Egito. O Egito é um tipo do mundo. Por isso, meus amados e queridos ouvintes e irmãos, nós temos que saber que o pecado, ele faz isso. O pecado, ele causa divisão entre o homem e Deus. E o salário do pecado é a morte. E quando o homem peca contra Deus, e nós sabemos que o maior pecado que existe é o pecado da incredulidade. É o pecado da incredulidade, porque está escrito no livro de Judas que Deus tirou o povo do Egito e depois destruiu a todos que não creram. Então não sejamos incrédulos, criamos no que está escrito. E quando Israel estava naquela condição que havia pecado contra Deus, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, eles falaram para Moisés, fizeram um grupinho, fizeram uma divisão dentro da igreja de Moisés. E eles disseram para Moisés: levantemos um líder e voltamos para o Egito. Olha o perigo de rejeitar o ministério
confirmado e constatado e aprovado por Deus. E aquele povo rebelde, aquele povo em pecado, o que eles fizeram, a primeira coisa que eles fizeram um grupinho. Por isso o profeta de Deus diz: não faça grupinho. Esses grupinhos de zum, 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 de coisa assim. Então eles fizeram isso e eles chegaram à conclusão e disseram: levantemos um líder e voltemos para o Egito. Então eles queriam um líder para guiá-los para o Egito, de volta ao pecado, à idolatria, à escravidão, ao mundanismo. Tudo isso por causa de um líder. Eles queriam um líder para guiá-los. Então há muitos líderes aí. Há muitos líderes que não estão levando o povo para a palavra, para a terra prometida, para Canaã, que é um tipo do Espírito Santo. Há muitos líderes aí que atravessam, cruzam o caminho das pessoas para pegar as pessoas, tirar do ponto de santificação e levar para as ruínas do mundo. São chamados obreiros da iniquidade, obreiros caídos, e também igrejas caídas, sinagogas de Satanás. Por isso, Jesus falou: arrependa-te, volta ao teu primeiro amor. Quem sabe estou falando contigo e um dia você foi um cristão prepotente, de decisões, que estava na posição, lendo a palavra, vivendo a palavra, e um dia você pecou e a primeira coisa que o diabo faz é enviar exatamente um guia cego. Por isso Jesus falou sobre este guia cego em São Mateus: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel voltou para o Egito, mas eles não conseguiram chegar. Porque a Bíblia diz que o nome deles estava riscado do livro de Deus. E um homem com o nome riscado do livro de Deus e vai voltar para o Egito com um guia cego, eles todos morreram no Egito. Aliás, eles todos morreram no deserto. Viraram alimento de urubus, viraram alimentos de carniceiro por causa da rebeldia, porque pecaram contra Deus e não se arrependeram. E nós olhamos em João, capítulo de número 8, ali no livro de João, capítulo número 8, Jesus fala sobre isso. Jesus fala: vossos pais comeram maná no deserto e pereceram. E pereceram. Então é hora de nós atentarmos para a palavra. É hora de nós termos cuidado com esses guias que estão nos levando para o Egito, para o mundo, com pretextos de religião. Aí está a política, aí está o mundanismo, aí está as danças mundanas dentro da igreja, aí está os entretenimentos dentro das igrejas chamadas cristãs, que está levando o povo a ruínas, levando o povo a uma situação espiritual caída. Por isso, meu amigo, meu amado irmão e ouvinte, você tem que despertar, conforme está escrito no livro de Efésios: desperta-te dentre os mortos, levanta-te e Cristo te esclarecerá. O esclarecimento de Cristo é para essas verdades, porque Jesus virá na terceira vinda. É claro que ele virá na terceira vinda, e na sua terceira vinda não a igreja, porque Deus não trata com a igreja, Deus trata com a noiva. Então a noiva, ela é tirada de dentro da igreja. A noiva é tirada de dentro da igreja para cumprir, para confirmar o que está escrito na Bíblia em Apocalipse, capítulo 18. Jesus diz: sai dela, povo meu, para não seres participante das suas obras e para que não incorrais no seu pecado. Então Jesus está te chamando, ele quer te tirar dessa denominação religiosa, ele quer te tirar do sistema farisaico, do sistema mundanizado religioso. Ele quer te levar para a palavra. Por isso você tem que examinar as escrituras, conforme está escrito em João capítulo 5, versículo de número 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Aí vocês podem ver que o profeta de Deus para essa era, aqui na mensagem, ele mostra que a noiva vai se assentar no trono com Jesus. E o próprio Jesus, ele mostra isso, que a igreja não, a noiva do Cordeiro, que vai subir no arrebatamento na sua segunda vinda, ela vai descer. Ela vai descer. Ela vai descer para cumprir São Mateus, conforme está escrito em São Mateus capítulo 5 ali,
A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, essa terra prometida que é o milênio, essa terra restaurada que é o milênio. E Jesus então em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ele mostra bem claro e diz: ao que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então a igreja, a noiva, estará sentado com ele no seu trono, o trono do julgamento, o dia do julgamento. Então a igreja noiva, os eleitos, aqueles que fazem parte da igreja, vai julgar o mundo, juntamente com Jesus, vai julgar o mundo. Aí você diz: mas como assim que uma igreja que subiu no arrebatamento, ela vai descer a sentar no trono? Isto é na terceira vinda de Jesus. Quando ele vier a terceira vinda, e todo olho verá, todo olho da terra vai ver. Por isso ele veio exatamente para isso. Conforme, aí a noiva vai julgar o mundo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2, por isso estou citando Bíblia, para nós entendermos melhor. Você pega a tua Bíblia e olha lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2, e está escrito: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Que santos são eles? São os santos que subiram no arrebatamento. E esse santo vai julgar o mundo. Aí o apóstolo Paulo diz ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele diz: ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Agora, a Bíblia ainda diz ali que também a noiva vai julgar os anjos. Vai julgar os anjos também. Então, aí você diz assim: mas está escrito na Bíblia, não julgueis para não ser julgado. Está escrito na Bíblia, não julgueis para não ser julgado. Nós temos que aprender a julgar pela justiça. Não é um julgamento precipitado da nossa cabeça, não. Isso não é julgamento que Deus condena, esse é o julgamento que Deus condena. Não julgueis para não ser julgado. Você não pode julgar as pessoas pela sua cabeça, pela sua ideia, porque os outros falaram. Um julgamento precipitado, que você está correndo um grande risco de julgar e ser julgado. Mas o julgamento é necessário, conforme está escrito em São João capítulo 7, versículo de número 24. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chegou a dizer: não julgueis segundo a aparência, tá vendo? Mas julguei segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Por isso que quando nós falamos, a Bíblia condena a mulher ser pastora. Ah, você está julgando? Não, a palavra está julgando. A palavra está julgando. E quando a Bíblia diz que a mulher deve estar calada na igreja, conforme está escrito aqui, em 1 Coríntios 14, 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam em silêncio, como também ordena a lei. Se quiser aprender em casa, interrogue seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. E por que elas estão invadindo os púlpitos e pregando e assumindo o ministério sacerdotal feminino? Quando a Bíblia condena isso, quando o próprio Deus condena isso. Aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, na Era da Graça, e está escrito 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, Cristo é o cabeça, ou a cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Olha a hierarquia de Deus. Olha o protocolo de Deus. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da igreja. Aí quando você põe uma mulher para pregar lá na frente, quem está sendo o cabeça? Quem está sendo a cabeça do homem? É ela. Porque ela está pregando, ela está ensinando, ela está sendo a cabeça da igreja. E você, homem, deve saber disso. Que você estará arruinado. Porque você está contra a palavra, você deixou o diabo te enganar. Então, mas você diz, mas está julgando? Não. Jesus que falou em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis pela reta justiça. É a Bíblia que diz.
Agora no provérbio de Salomão, capítulo 31, versículo de número 9, também está escrito: abre a tua boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbio, capítulo 31, versículo de número 9. Está escrito na Bíblia: não sejais ignorante acerca das coisas que está escrito. Então você deve se arrepender, você deve enquadrar sua vida na palavra e estar diante de Deus. Em João capítulo 12, versículo de número 48, João capítulo 12, versículo de número 48, Jesus ele deixou bem claro, ele deixou uma coisa muito clara e revelada e mastigada para nós. Ele disse assim: eu não julgo ninguém. Prestando bastante atenção o que diz a Bíblia em João capítulo 12, versículo 48, o que disse o próprio Jesus. Ele disse assim: eu não julgo a ninguém. Agora ele disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então por isso quem vai te julgar no último dia é a palavra. Esta mesma Bíblia que estamos pregando, esta mesma Bíblia vai te julgar no último dia. Essa Bíblia vai te perguntar: onde foi que você viu pastora na Bíblia? Sendo que a própria Bíblia vai te julgar. Sendo que a própria Bíblia vai te julgar. Agora, porque haverá um tribunal, haverá um juízo final. Haverá um trono branco estabelecido na terceira vinda de Jesus. E a Bíblia diz sobre esse trono branco que até o mar vai ter que dar conta daqueles que morreram nele. A terra vai ter que dar conta. Toda a prestação de contas será feita ali. No dia que foi estabelecido o trono branco, que é na terceira vinda de Jesus. Agora em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, está escrito: porque todos deveremos, ou seja, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha só o que diz a Bíblia: todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja mal ou seja o bem. Então, meu querido ouvinte, é hora de nós lançar no lixo aquilo que desagrada a Deus. É hora de nós lançarmos no lixo a religião forjada, a religião antibíblica, para que você faça parte dessa noiva. Para que seu nome não seja riscado do livro da vida, mas para que você se assente no trono com ele na terceira vinda de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as mínimas coisas? Então você vai julgar, se você é um cristão e você está posicionado na palavra, no dia do juízo final você vai julgar as pessoas, você vai julgar o mundo, você vai julgar os anjos juntamente com ele. E quando alguém chegar ali diante do trono branco e dizer assim: Senhor, eu não fiz isso, Senhor, eu não fiz aquilo, haverá alguém que vai falar: fez. E conforme está escrito em São Mateus, capítulo de número 7, Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia, no dia do julgamento final, muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas. E Jesus então disse: eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O que é a iniquidade? É esse crente evangélico que está praticando iniquidade. Ele foi batizado de maneira errada, ele toma uma ceia falsa, uma ceia com suco de uva, com pão fermentado de padaria. Quando a Bíblia diz que tem que ser um pão asmo, quando a Bíblia diz que tem que ser um vinho puro, e ele está fazendo tudo o contrário. E às vezes sabe que está errado. Isso é o pecado da iniquidade, é a pessoa saber que a coisa está errada e continua no erro.
Por isso você deve colocar seu joelho no chão e pedir força a Deus. Senhor, me ajuda. Abra os meus olhos. Porque está escrito na Bíblia que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para entender as Escrituras. Mas diz a Bíblia que o Deus dessa era maligna, que é Satanás, ele fechou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o resplandecer da glória de Deus. E tudo que o diabo está fazendo é para ser adorado. Tem muitas pessoas adorando o diabo, achando que está adorando a Deus. Adorando Satanás, achando que está adorando a Deus. Então é necessário que nós ficamos ao lado da palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te dê graça e força e te dê sabedoria para que você prossiga nessa esperança e que um dia você suba no arrebatamento com Ele. Que Deus te abençoe. Amém.